Pois bem, eu vou começar gravando aqui o vídeo Aniversário da invasão que deu errado em 3 dias ou como a Rússia perdeu a guerra contra a Ucrânia. Esse texto é um texto meio sui generis, foi escrito por mim mesmo e revisado pela JJ Liber. Então eu imagino que eu não vou ter dificuldade aqui, as críticas que eu tiver ao texto são críticas ao meu próprio texto, né? Então vamos à gravação aqui, né? Putin planejou uma missão muito rápida. Em 72 horas, ele esperava prender ou matar Zelensky e assim decapitar o governo ucraniano, instalando em seu lugar uma marionete de sua preferência. Só que não deu certo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Mais ou menos um ano atrás, na madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma grande invasão da Ucrânia. Não foi o início dessa guerra. Isso aconteceu em 18 de fevereiro de 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia. Mas dessa vez não era apenas a tentativa de pegar alguns pedaços do território ucraniano. A Rússia queria tudo, ou pelo menos a maior parte. Foi um grande recrudescimento da invasão. O movimento foi absurdo do ponto de vista ético, do ponto de vista diplomático e econômico. Um absurdo ético porque não havia absolutamente nenhuma ameaça real da Ucrânia contra a Rússia. Foi uma invasão totalmente não provocada. Um absurdo diplomático porque isolou totalmente a Rússia no cenário mundial. Ficou claro para todos que a Rússia estava 100% errada e a Ucrânia 100% certa nesse conflito. Não tem como sair de um buraco diplomático deste tamanho. Um absurdo econômico porque, evidentemente, a Rússia foi alvo de múltiplas sanções, que seria esperado, né? Sanções que estão destruindo a economia russa, que, embora seja um país forte militarmente, não tem uma economia assim tão vigorosa, né? Por que Putin tomou uma decisão dessas? Bem, fica mais fácil de entender quando você percebe qual era o cenário que ele esperava para essa guerra. Não o cenário que acabou acontecendo, o cenário que temos hoje. O problema para Putin é justamente que as sanções que ele já vinha sofrendo desde 2014, quando teve sua invasão da Crimeia, já estavam prejudicando a Rússia de forma extrema. A invasão dele da Crimeia e de parte da região do Donbás, na Ucrânia, também era um problema diplomático, visto que nenhum país do mundo reconhecia tais territórios. No final, o que ele pretendia com essa invasão era resolver esses problemas diplomáticos e econômicos. Como? Simples, bastava substituir o governo ucraniano por um governo aliado a Moscou, e depois devolver a Crimeia e o Donbás para a Ucrânia. O passo seguinte seria o projeto que já existe da Rússia com Belarus hoje, de união espontânea, criando a Grande Rússia. Desde que o governo ucraniano tivesse nas mãos de aliados do Putin, o resto se resolveria com o tempo facilmente. O plano principal do Putin era mesmo a conquista em 72 horas. Consistia em um ataque amplo para desabilitar as defesas antiaéreas ucranianas. Depois seria iniciado um grande ataque em 4 eixos principais, por terra, de norte em direção a Kiev, do oeste passando por Kharkiv indo em direção a Kiev também, do sul em direção a Kherson e dos territórios do Donbás em direção a Mariupol. Ao mesmo tempo, a tropa de elite paraquedista russa, os famosos VDV, seriam jogados sobre Hostomel, um grande aeroporto nos arredores de Kiev. A missão deles era tomar o aeroporto e estabelecer uma base segura ali. Depois, milhares de soldados russos seriam transportados via avião para esse aeroporto, ao passo que blindados e suprimentos seriam enviados em um grande comboio a partir da fronteira de Belarus. Ali, essas tropas deveriam preparar um cerco a Kiev para impedir a fuga de Zelensky e demais autoridades, enquanto tropas de serviços especiais disfarçadas iriam infiltrar os prédios públicos de Kiev e decapitar o governo ucraniano, seja matando Zelensky, seja fazendo dele prisioneiro, bem como o maior número de ministros e pessoas da alta administração. A ideia é que o governo ucraniano, sem comando e vendo suas fronteiras sendo assaltadas por tropas muito superiores à sua, assinaria uma rendição ou aceitaria um governo provisório com alguém próximo ao Kremlin, provavelmente Medvedchuk, o amigo ucraniano do Putin.
Era um plano arriscado, mas perfeitamente factível na cabeça do Putin. E ele ainda tinha duas alternativas. Se não conseguisse anular o Zelensky nas primeiras 72 horas, eles continuariam com o cerco a Kiev por mais um mês, na expectativa que o governo se rendesse ou fugisse para o exterior. E se nada disso desse certo, ele focaria o ataque em liberar a posição. E se nada disso desse certo, ele focaria o ataque em liberar a região de Donbás e fingir assim que a guerra havia sido um sucesso, porque tudo que eles queriam era liberar o Donbás do mesmo jeito. Só que o plano do Putin falhou miseravelmente. Não apenas o plano inicial de 72 horas, mas todas as alternativas também. E por que falhou? Bem, por uma combinação de três fatores. Primeiro, relatórios de inteligência falhos. Segundo, um excesso de confiança na máquina de guerra russa. E terceiro, subestimaram a capacidade militar ucraniana. Relatórios da inteligência russa pintavam uma Ucrânia. Água é bom, né? Pois é. Relatórios da inteligência russa pintavam uma visão muito otimista da situação política na Ucrânia. Putin recebia reportes dizendo que a situação política do Zelensky era delicada, que o povo estava doido para se livrar dele, boa parte do governo rejeitava sua liderança e aceitariam de bom grado a mudança para uma alternativa russa. Isso era simplesmente falso. Zelensky, de fato, enfrentava alguns problemas de popularidade, mas jamais os ucranianos aceitariam trocar ele por um governo alinhado à Rússia. O exército russo é sim muito poderoso nos números, mas suas últimas participações em conflitos reais não são assim tão animadoras. Só conseguiram domar a Chechênia devido à traição de Akhmad Kadyrov, o pai do palhaço do Kadyrov que conhecemos hoje. As intervenções na Geórgia e Síria só tiveram algum sucesso devido ao uso absurdo de artilharia, destruição completa de cidades. Estratégia e equipamento mesmo é muito aquém do esperado. Estratégias e equipamentos russos mesmo muito aquém do esperado. A corrupção endêmica no exército russo facilita a corrupção endêmica no exército russo, associada à ausência de uso real da força militar, fizeram com que a Rússia se tornasse um urso de papel, muito potente nos números, desfiles militares muito impressionantes, mas no campo de batalha mesmo muito aquém do esperado. O exército ucraniano, ao contrário do russo, passou por uma verdadeira transformação de 2014 para cá. Modernizou suas armas e técnicas, treinou grande contingente de tropas em combates reais ali na região de Donbás, adotou uma postura mais similar à do Ocidente, com grupos mais independentes e capacidade de tomada de decisão em níveis mais baixos da hierarquia. Lutou diariamente contra a corrupção. 8 anos não seriam suficientes para solucionar todos os problemas do exército ucraniano, lógico, mas significaram uma mudança muito significativa. Não pode botar duas palavras igual assim, fica feio. Mas significaram uma mudança muito importante e que os russos não esperavam. Eles esperavam lutar contra aquele exército que eles conseguiram derrotar em 2014 na Crimeia e em parte do Donbás. E como é que isso deu errado? Bem, começou com a suposta destruição de toda a infraestrutura aérea ucraniana na madrugada do dia 24. De fato, os russos conseguiram destruir muita coisa, mas passou longe de destruir tudo.
Eles esperavam conseguir a supremacia aérea na Ucrânia e não conseguiram, em momento algum, até hoje. Em nenhum momento nesse tempo todo, desde o dia 24 até agora, os russos puderam usar seus aviões de forma desimpedida no espaço aéreo ucraniano. A precisão dos mísseis russos deixou vários sistemas intactos, e a ação dos ucranianos movendo aviões e baterias antiaéreas impediu que todos fossem destruídos. Mas o maior golpe contrário aos russos no primeiro dia foram as tropas ucranianas em Rostomel. Lembra, pelo plano dos russos, eles precisavam se assegurar logo da posse de Rostomel para conseguir garantir a vinda de recursos por via aérea e das equipes especiais que deveriam chegar a Kiev rapidamente. Porém, os combatentes da elite da VDV russa foram surpreendidos com a ferocidade com que os ucranianos defenderam Rostomel, recapturando o aeroporto no mesmo dia 24. Com isso, os russos ficaram impedidos de desembarcar as muitas tropas programadas ali. De qualquer forma, reforços chegaram por via terrestre e no dia 25 de fevereiro, os russos tomaram o aeroporto. Só que esse pequeno intervalo de um dia de atraso permitiu que os ucranianos utilizassem artilharia para destruir a pista de pouso do aeroporto, frustrando o plano russo. Não dava mais para pousar grandes aviões ali. Era só um atraso, porque as tropas russas poderiam vir por terra, a partir de Belarus. Mas daí, as equipes de operação especial já não contavam mais com o fator surpresa. Se elas conseguissem chegar em Kiev ainda no dia 24, como estava planejado, poderiam encontrar as defesas da cidade e dos prédios públicos desprevenidas. Como chegaram só alguns dias depois, no dia 28, Kiev já estava preparada e não conseguiram seu intento de localizar e anular Zelensky rapidamente. Ficou célebre por essa ocasião a frase do Zelensky quando Biden ofereceu a ele para o extrair de lá no dia 26 de fevereiro. A luta é aqui, mas eu preciso de munição, não de uma carona. Uma boa imagem de Zelensky, associada ao fato que os ucranianos não queriam o domínio russo de jeito nenhum, foi um catalisador para a resistência ucraniana. Kiev não caiu em 3 dias e não cairá mais. Mas cabia a segunda parte do plano, né? Cercar Kiev e forçar os ucranianos a fugirem ou abandonarem a capital. Para isso, era essencial que chegasse o comboio que vinha de Belarus. Durante dias, ouvíamos lá no final de fevereiro aquela conversa de que um comboio de 35 quilômetros estava se encaminhando para Kiev, blindados, tanques, combustíveis, suprimentos, armas. Ah, quando esse comboio chegar em Kiev, o cerco à cidade seria inevitável e a Ucrânia vai perder a guerra. Pois é, mas novamente a qualidade do exército russo foi superestimada e a do exército ucraniano subestimada. O comboio teve vários problemas no caminho e os ucranianos se posicionaram em pontos-chave do trajeto para destruir grande parte desse comboio. 56 tanques foram destruídos apenas nos primeiros dias neste comboio, bem como inúmeros outros blindados e caminhões de logística. Os russos tentaram fechar o cerco de Kiev por mais de um mês, mas no dia 25 de março anunciaram que fariam sua retirada do norte da Ucrânia. Os planos A e B haviam falhado. Restava a falha do plano C. É importante notar que, por óbvio, não foi nenhum gesto de boa vontade dos russos a sua saída do norte da Ucrânia. Eles haviam sido destruídos ali, estavam sendo pressionados pelas tropas ucranianas. Mais dia, menos dia, seriam expulsos de qualquer forma. Os comandantes russos apenas foram espertos em sair dali antes de perderem tudo, mas perderam quase tudo por ali. Suas melhores tropas, seus melhores tanques, tudo ficou pelo caminho. Com a saída dos russos do norte do país, foram revelados os terríveis crimes de guerra cometidos por eles em Bucha e Irpin. Uma visão realmente triste. Mas a desastrada campanha no norte não foi a única falha russa nesse primeiro mês de guerra. O avanço em Mykolaiv também foi barrado logo no início, e depois forçado a recuar até Kherson. Os russos planejavam tomar Mykolaiv para, a partir dali, chegarem a Odessa, mas nunca conseguiram de fato entrar na cidade. Acabavam
acabaram tendo que recuar vários quilômetros. No mar, no primeiro dia de guerra, viu a resposta icônica dos marinheiros da Ilha da Serpente, quando Moskva, então o principal navio da frota russa no Mar Negro, deu um ultimato para os marinheiros ucranianos nessa pequena ilha. Eles responderam: navio russo, vai se fuder. Quem diria que estavam prevendo o futuro? Dias depois, um mês depois, mais ou menos. Eu tenho mania de incluir texto no meio da coisa. Isso é errado, eu não deveria fazer isso, mas eu tenho vontade de incluir, eu acabo incluindo. Pouco mais de um mês depois, o navio Moskva seria afundado por torpedos ucranianos. Os russos decidiram, então, no final de março, focar todo o seu poder ofensivo apenas na região de Donbás. Já seria o prêmio de consolação, já que não resolveria nenhum dos problemas que o Putin queria resolver com essa guerra. Mas seria algo que ele poderia dizer como uma vitória, tomar totalmente o Donbás. O mês de abril seria usado para o reagrupamento e planejamento da ofensiva. Mas, de fato, os russos começaram abril com boas notícias. Depois de um mês tentando, no dia 1º de abril, eles conseguiram tomar a cidade de Izium, que permitia a passagem pelo rio Sivier-Donetsk e, a partir dali, ataques a duas grandes cidades do Oblast, ou estado, de Donetsk, Sloviansk e Kramatorsk. Mas a grande surpresa de abril aconteceria no dia 14. Os ucranianos utilizaram um míssil de fabricação interna, o Neptune, para atingir o Moskva, o principal navio russo na região. O Moskva pegou fogo e acabou afundando no Mar Negro, no que foi talvez o mais duro golpe sofrido pela marinha russa de um país que não tem marinha funcional. A Ucrânia não tinha mais nada. Os russos negaram o ataque, disseram que foi um acidente, que foi o Dmitry fumando no compartimento de munição, mas as peças todas se encaixam. E desde então a força russa no Mar Negro só diminuiu com o tempo. Embora tivessem prometido uma mega ofensiva na região de Donbás para maio, os russos só conseguiram algum avanço estratégico na região em 8 de maio, quando tomaram a cidade de Popasna, a qual estava sendo disputada desde os primeiros dias da invasão. É uma cidade que fica numa região mais alta, o que permite seu uso como apoio para vários outros ataques. Em 20 de maio, após meses de cerco e muitas perdas russas, os russos também tomaram a cidade de Mariupol, na fronteira do mar. Nas margens do Mar de Azov. Essa cidade é icônica porque ela chegou a ser tomada pelos russos lá em 2014, mas foi retomada pela Ucrânia não pelo exército ucraniano, mas por um grupo de civis que decidiram montar uma milícia naquela época, era o chamado Batalhão Azov. O Batalhão Azov sozinho, um grupo de civis, retomou Mariupol dos russos em 2014. Pela ousadia de conseguir retomar uma cidade importante dos russos, mesmo sendo uma força paramilitar, receberam toda a carga da propaganda contrária russa. Foram pintados como nazistas, literalmente, de forma falsa. Mas o batalhão foi unificado ao exército regular ucraniano, onde se tornou o regimento Azov, e ainda assim... Depois o batalhão foi unificado ao exército regular ucraniano, onde se tornou o regimento Azov, e mais adiante a Brigada Azov, e agora a 3ª Brigada Ofensiva Ucraniana. Ainda assim, odiado pelos russos. De forma marcante, o último bastião ucraniano na cidade foi a siderúrgica de Azovstal, que poderia ser traduzido como o aço do Azov, que resistiu por meses aos russos. A partir daí, com o uso extensivo de artilharia, os russos conseguiram algum avanço na região, tomaram as cidades de Sivierodonetsk em 25 de junho e Lysychansk em 3 de julho. Esse ponto marcou o auge dos avanços russos no Donbás por muito tempo. Até aqui, os russos estavam na ofensiva e os ucranianos apenas se defendendo, com apenas alguns poucos contra-ataques de sucesso, como o caso de Mykolaiv e também em Kharkiv. Ocorre que, por esta época, chegaram na Ucrânia os primeiros HIMARS, e a Ucrânia soube utilizar muito bem essa extrema...
E a Ucrânia soube utilizar muito bem o potencial de longa distância e extrema precisão dessa arma. Passou a atacar os hubs de logística russos na retaguarda. Nunca mais os russos tiveram a abundância de munição de artilharia que os permitiram tomar Severodonetsk e Lysychansk. Mais que isso, ali iniciou-se a mais bem-sucedida estratégia de retomada ucraniana, toda baseada em HIMARS. Os ucranianos, ao longo do verão, fizeram vários ataques e sugeriram uma grande ofensiva na região de Kherson. Mais que isso, destruíram todas as pontes que ligavam a margem direita do rio Dnipro, ou margem ocidental, à margem esquerda, ou margem oriental, que era de onde todos os russos recebiam seus suprimentos. Sem as pontes sobre o rio, os russos que estavam na margem direita ficaram carentes de suprimento e, ao mesmo tempo, a suspeita de que os ucranianos fariam uma grande ofensiva ali fez com que os russos colocassem lá suas melhores tropas. O resultado é que haviam muitos russos na margem direita do Dnipro e a Rússia já sabia no final de agosto que seria inevitável mantê-los por lá. As tropas russas precisavam de 4 toneladas de suprimentos por dia e os russos só conseguiam transportar por barcaças 1,3 tonelada dia. Era questão de tempo até os russos precisarem abandonar aquela região. Os ucranianos não tinham pressa de tomar Kherson. Eles sabiam que os russos seriam obrigados a abandonar a cidade. Mas o maior efeito foi justamente que os russos desviaram todas as suas melhores tropas para Kherson e deixaram as outras áreas do fronte desprotegidas relativamente. Foi então que no dia 6 de setembro os ucranianos lançaram a sua grande ofensiva de Kharkiv, iniciando pela tomada e a batalha. Iniciando pela Batalha de Balaklia. Essa cidade era o bastião russo que coordenava todo o fronte naquela região, acabou cercada pela acabou cercada por forças ucranianas no mesmo dia 6, enquanto outras unidades em rápido progresso avançaram para Kupiansk. Em poucos dias, todo o oblast de Kharkiv, dominado pelos russos, foi liberado pelos ucranianos, inclusive a cidade importante de Izium. Nessa cidade, que a essa altura era um dos principais entrepostos russos, os russos tiveram que fugir às pressas. Alguns roubaram bicicletas para fugir. Deixaram uma enorme quantidade de munição, armas, tanques, tudo para trás. Muita coisa mesmo. Tanto que se fala... Já vou eu acrescentar mais coisa no texto, olha só. Não é à toa que dizem que o segundo maior land lease para a Ucrânia é da Rússia. É o russo entregando material para eles, né? A ofensiva continuaria nas semanas seguintes, com a tomada de Lima e o avanço contra a linha defensiva russa entre Svatov e Kriminá, que até hoje é parte da linha de frente. Depois dos pálidos avanços russos nos meses de verão, os ucranianos liberaram uma enorme quantidade de território em uma única ofensiva surpresa em setembro. Pior que isso, a situação das tropas russas era tão calamitosa que Putin precisou fazer uma mobilização de emergência e enviar soldados sem nenhum treinamento para conseguir pelo menos manter a linha defensiva entre Svatov e Kriminá. O sucesso da contraofensiva ucraniana, porém, ainda não havia chegado ao fim. No dia 8 de outubro, os ucranianos fizeram o que muita gente achava impossível. Explodiram a ponte da Crimeia. A obra de engenharia que era a menina dos olhos do Putin, que ligava a península da Crimeia, ocupada ilegalmente pelos russos, ao restante do território russo, foi gravemente danificada pela explosão de um caminhão que passava sobre a ponte. O caminhão destruiu a pista de rolamento em direção à Crimeia, danificou seriamente a estrada no sentido Rússia e, além disso, colocou fogo em vagões de trem que passavam pela linha férrea, conseguindo, ainda acima de tudo, danificar a linha férrea. Apenas agora, meses após o dano, a parte rodoviária da ponte já foi reaberta ao tráfego. Foi agora, dia 24 de fevereiro. A parte rodoviária... Não, a parte ferroviária.
A parte ferroviária ainda se encontra danificada e com uso restrito. Não há previsão de conserto. Com mais esse aperto logístico, os russos apressaram os planos de abandonar a margem direita do Dnipro. E no dia 11 de novembro saíram completamente dessa importante região. Toda a margem direita do rio Dnipro foi liberada. Não apenas a Ucrânia retomou uma grande cidade, a única capital regional que havia sido ocupada pelos russos, como fez isso com um mínimo de violência. Novamente, não se tratou de gesto de boa vontade, mas sim de uma acertada estratégia ucraniana para minimizar os danos, e o tempo que os russos precisaram para sair de lá só mostrou como a situação russa era cada vez mais crítica. Aceitaram perdas militares significativas para manter a aparência de domínio em uma área que eles sabiam ser impossível de manter no longo prazo desde agosto. Esse ponto marcou o auge dos avanços ucranianos. Os russos mudaram sua estratégia para a tentativa de atingir alvos civis, usinas hidrelétricas, centrais de distribuição, em grandes ataques aéreos com mísseis de longo alcance. Essa estratégia, embora militarmente seja irrelevante, causa grandes problemas. Causa grandes problemas para a população civil e forçou o direcionamento de esforços e de armas no sentido de defesas antiaéreas ao longo dos últimos meses. Esses últimos meses de inverno foram marcados pela estratégia suicida do grupo Wagner na região de Bakhmut. A estratégia de ondas humanas permitiu que A estratégia de ondas humanas permitiu que eles avançassem em Soledar e outras cidades, estando neste momento próximos de um cerco a Bakhmut. Se Bakhmut irá cair, será... Se Bakhmut cair... Se Bakhmut cair, será a primeira grande conquista russa desde Severodonetsk e Lysychansk. Porém, de qualquer forma, uma conquista irrelevante do ponto de vista estratégico. Nesse momento, com um ano do ato de recrudescimento da invasão russa na Ucrânia, os russos tentam uma ofensiva em cidades próximas a Kupiansk, Svatov, Kriminá, Bakhmut, Avdiivka e Vuhledar, porém sem nenhum avanço digno de nota. Os ucranianos estão se preparando. Após o grande receio do Ocidente em enviar ajuda militar, finalmente os medos se foram. Muitos tanques estão chegando, outros tipos de blindado também. Drones diversos, mísseis de longo alcance, até aviões de guerra estão sendo cogitados. Tudo indica que veremos em algum ponto da primavera ou verão de 2023 uma grande ofensiva ucraniana que pode ser a última, retomando todos os territórios ilegalmente ocupados pelos russos, inclusive na Crimeia. Ainda é impossível dizer se isso acontecerá ou não esse ano, mas o que é possível concluir aqui é que a Rússia já perdeu essa guerra. E perdeu ela nos primeiros dias, quando falhou em fazer o cerco a Kiev e derrubar o governo. Essa era a única possibilidade do Putin se sair vitorioso. Agora, mesmo que ganhe território, mesmo que consiga alguma desculpa para se dizer ganhador dessa guerra, nada esconde mais a ruína econômica, diplomática e ética da Rússia. Vão ser necessárias gerações para que os russos assimilem o tamanho dessa derrota. A Ucrânia está destruída pela guerra, é um fato. Mas não tenha dúvida, no final ela será aceita na União Europeia e na OTAN, e terá um plano Marshall para sua reconstrução. Em poucos anos estará como tantos outros países europeus ex-soviéticos, muito melhor do que antes da guerra. Na Rússia, a história será outra. Incrível pensar como um Estado ditatorial pode permitir que decisões idiotas de um velho mal informado condenem gerações do seu povo a sofrer sem absolutamente nenhuma justificativa. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Peter Turguniev, revisado por JJ Liver e narrado por mim de novo, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!